Olá pessoal, que bom estar aqui de novo com vocês. Vamos dar continuidade à análise deste livrinho, que é uma abordagem da Bíblia, mulheres poderosas descritas na Bíblia, e nós estamos falando um pouco sobre Rebeca. Rebeca, falamos do momento em que ela decide ser esposa de Isaac, e agora nós vamos falar de outro ponto. Esse talvez seja um ponto assim que eu considero assim muito relevante, porque Rebeca ela vai viver com Isaac e ela tem dois filhos, Esaú e Jacó. Pela lei que deveria seguir, que vigia na época, pela tradição, melhor dizendo, Esaú deveria ser o primogênito. E ser o primogênito era muito importante porque ele ficava com praticamente todos os bens da família e com autoridade sobre toda a família. Era como se aquele primeiro filho substituísse o pai que veio a falecer. Ocorre que a Rebeca interfere, ela muda isso. Olha que coisa fantástica que a gente vê aqui. A capacidade de uma mulher mudar toda a história de uma família e posteriormente de uma nação. Não é? Porque Abraão, que se torna, Jacó, que se torna o primogênito no lugar de Esaú, e depois, posteriormente, ele tem o seu nome mudado para Israel, que veio a ser pai dos 12 filhos ali das 12 tribos de Israel e que formou aquele estado de Israel, né, que teve o seu auge com o reinado de Davi e de Salomão. Isso é muito interessante porque a gente vê a força e o poder de uma mulher nesse contexto, né? E o que ocorre? Ocorre que logo no início, na gestação, ela já percebe que existe algo diferente. Ela sente que como se as crianças brigassem dentro do seu ventre, e ela então vai fazer a sua oração a Deus, buscando uma direção. O que está acontecendo? Gênesis 25, 22 e 23 diz assim: E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se assim é, por que sou eu assim? Olha a dúvida que ela tinha. Se assim é, por que sou eu assim? Por que isso acontece comigo, né? E se foi a perguntar ao Senhor. Ela não fala com o marido, perceberam? Não. Ela foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será forte, será mais forte do que o outro, e o maior servirá o menor. Olha que coisa interessante. Ela não vai perguntar ao marido, ela vai perguntar a Deus. Quando nós olhamos isso, em se tratando de Bíblia, de um livro espiritual na sua essência, nós percebemos algo muito curioso. Porque qual que seria o tradicional? Era o marido ir até Deus. Aqui não. Não é isso que acontece. É a mulher que vai até Deus e busca uma direção para uma situação que ela estava vivendo, né? E ela não participa isso a ninguém. Ela guarda isso para ela. Olha que interessante. Ela não fala com o marido, não fala com... Não, ninguém sabe, é só ela e Deus. Isso mostra o quê? Um relacionamento muito íntimo dela, Rebeca, com Deus. Novamente, em se tratando de um livro espiritual como é a Bíblia, isso não pode ser desprezado. A importância disso não pode ser desprezada, né? Então, ela como mulher tinha um relacionamento muito próximo com Deus, tanto que ela sabe daquilo que vai acontecer no futuro. E o que ocorre? Os meninos nascem, aquela coisa toda. Ela, quando nasce, é interessante porque Esaú nasce primeiro e Jacó nasce agarrado ao pé de Esaú.
a briga para ver quem nasceria primeiro. É uma coisa muito interessante que acontece. Só que o tempo passa e Rebeca sabe disso. Sabe que o menor, Jacó, ele seria o Senhor. E o maior serviria o menor. Esaú serviria a Jacó. Então ela sabia disso. E o tempo passa e Isaac, mais velho que ela, ele sabia muito bem que os seus dias estavam se aproximando do final. Só que ele erra um pouquinho, aproximadamente 10, 15 anos, ele se engana, ele acha que vai morrer, mas não morre. Mas só que ele resolve fazer o seguinte, era muito comum que isso acontecesse. Ele resolve abençoar o seu filho primogênito. Essa bênção era como se ele estivesse ali oficialmente transferindo tudo aquilo que era o seu poder para o seu filho, né? A condição de chefe da família, por assim dizer. E ele então orienta o seu filho. O texto diz assim: agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça, e faz-me um guisado saboroso como eu gosto, e traze-me para que eu coma, e para que a minha alma te abençoe antes que eu morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava com o filho Esaú. E foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. E aí nós vemos a diferença entre Esaú e Jacó. Esaú era um jovem, um homem, melhor dizendo, que gostava de caçar. Então ele estava sempre fora de casa. Jacó não. Jacó era um homem de casa, ele gostava de ficar em casa, ele gostava do ambiente, da proximidade com o lar. Enquanto Esaú sumia caçando, Esaú sumia caçando, Jacó estava sempre próximo à casa. E ele saiu então, meu pai vai morrer, eu tenho que fazer isso, ele me deu essa ordem, eu vou cumprir. Naquele tempo, a ordem de um pai era uma ordem. Hoje, o que o pai fala, a gente, infelizmente, não dá muito crédito. Mas naquele tempo era uma ordem, efetivamente, e ele partiu, foi caçar, foi arrumar uma caça, pegou as suas armas, aquilo que ele já estava acostumado, e foi buscar um animal para fazer para o pai. Só que Rebeca ouve. Quando ela ouve, ela falou: pai, é a minha oportunidade. Porque a bênção do pai era oficialmente a declaração da primogenitura para aquele filho, independente de quem fosse. E tinha um componente nessa situação toda. O pai já não enxergava bem. Isaac, praticamente cego. Ele estava tão cego que ele só sentia que era Esaú quando ele passava a mão sobre o braço de Esaú, sobre a mão de Esaú, e sentia os pelos, porque Esaú era peludo e Jacó não tinha pelos. Era uma característica diferente do outro, característica física que os diferenciava. E aí, o que Rebeca faz? Ela falou: olha, agora pois, filho meu, ela conversando com Jacó, ouve a minha voz naquilo que te mando. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá das cabras 2 bons cabritos, e farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta, e levá-lo-ás a teu pai, para que coma e para que te abençoe antes da morte. Olha só a esperteza de Rebeca. Ela resolve, vai lá e traz lá 2 cabritos, nós vamos fazer, e você vai no lugar de Esaú para você receber essa bênção. E aí, só que, já viu, né? Jacó fica preocupado. Meu Deus, eu vou enganar meu pai? Será que isso é certo? Então disse Jacó, Gênesis 27, 11 e 12 diz assim: então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é varão peludo, cabeludo, e eu sou varão liso. Porventura me apoupará o meu pai, e serei a seus olhos enganador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Olha a preocupação dele. Olha, eu não posso fazer isso, eu vou ficar numa situação difícil. E se o meu pai descobrir, na hora que ele está me abençoando, ele pode, ao invés de me abençoar, me amaldiçoar.
Olha o que Rebeca fala, presta atenção nas palavras dessa mulher. Gênesis 27, 13. E disse-lhe sua mãe, Rebeca que diz, meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz e vai e traze-mos. Traze o quê? Os 2 bons cabritos. Então Rebeca diz o seguinte, olha, é problema meu, cara. Problema meu. Faz o que eu estou falando e pronto. Se der problema, eu assumo. E ela efetivamente resolve. Não tem que ter medo. Você está com medo? Eu assumo a responsabilidade. Por que ela faz isso? Porque ela é uma mulher inconsequente? Não. Porque ela tem um conhecimento que ninguém tinha. E qual que era o conhecimento? Que dentro do seu ventre 2 nações brigavam e que o menor seria servido pelo maior. Jacó era o menor e ele seria servido pelo maior. E uma forma dela promover isso seria fazendo essa situação. Claro que no primeiro momento, a gente olhando assim, a gente fala, poxa, isso é desonestidade. E de fato, podemos ter esse entendimento, que é desonestidade. Mas se nós olharmos no livro do Gênesis, capítulo 25, verso 29 a 34, olha o que nós vamos ver. Coisa interessante. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Olha que coisa interessante. Esaú estava cansado e pede a Jacó, deixa eu comer desse guisado vermelho, eu estou muito cansado. Por isso chamou seu nome Edom. Então disse Jacó, olha que é a proposta de Jacó, né? Vende-me hoje a tua primogenitura. Olha, você quer de graça o guisado? Não, de graça não. Eu te vendo. Qual é o preço? A primogenitura. E o que Esaú faz? Olha só. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer. E para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó, jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E ele comeu e bebeu e levantou-se e se foi. E assim, olha o texto. E assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Antes de tudo isso, no capítulo 25, Esaú despreza aquilo que seria mais importante para a sua vida, que é a sua primogenitura. Então, quando a gente olha isso aqui, foi uma esperteza? Foi. Mas Esaú tinha desprezado. Esaú não tinha dado a sua primogenitura, algo que ele recebeu antes, o devido valor. E aí, a mãe entra em ação. Não é? Então a gente olha aqui que antes de Esaú, antes de Jacó e de Rebeca serem espertos, Esaú foi ingrato. Consegue perceber a ingratidão dele com a bênção de primogenitura? Para que ele vai me servir? Eu vou morrer. Vai morrer? Será que vai? Será que o irmão deixaria ele morrer? Dificilmente. Não é? Não chegaria a esse ponto. Tanto que não chegou. Fez a proposta, ele aceitou e desprezou. E isso não foi bom para Esaú. Bom, voltando à proposta de Rebeca de fazer com que Jacó seja abençoado no lugar de Esaú pelo pai, por Isaac. E disse Isaac a Jacó. Jacó chega lá com um guisado, aquela coisa toda, ele pega de um pelo de uma cabra e coloca em cima da mão, todo um artifício para se passar pelo irmão. Tanto que preste atenção no que ele diz. E disse Isaac a Jacó, chega-te agora, para que eu te apoupe, meu filho, se és meu filho Esaú, mesmo ou não. Como que ele vai ter certeza se ele não enxerga? Só com o tato. Tem que tocar em você. Vem cá que eu quero te tocar.
E ele então se aproxima, naturalmente apreensivo, não é? Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse, preste atenção no que Isaque disse. Olha que coisa interessante. A voz é de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. Olha que interessante. A voz, quem está conversando comigo é Jacó, mas as mãos é de Esaú. Então ele confirma que é Esaú quem estava com ele. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Percebem como uma mulher, há mais ou menos 3.200 anos atrás, conseguiu modificar totalmente a história de uma família e de uma nação? Que mulher forte, né? E ela faz isso não simplesmente porque havia um interesse dela, mas ela sabia, e aí nós vamos voltar lá no início do texto, duas nações lutam dentro de você. Ela sabia que existia um projeto, e esse projeto, naturalmente, estamos falando de um livro espiritual, é um projeto espiritual, não é? E ela então, ela sabe o que ela tem que fazer. É uma mulher fraca? Rebeca não pode ser chamada de mulher fraca, é uma mulher forte, é uma mulher poderosa, é uma mulher que a Bíblia registra que foi de vital importância para que tudo acontecesse como aconteceu. Se Rebeca não tivesse feito nada, provavelmente Esaú seria o primogênito, mas não foi. Quem foi? Foi Jacó. E posteriormente Jacó tem o seu nome mudado para Israel e deu origem àquilo que nós sabemos que é hoje o Estado de Israel. Naturalmente, né, a gente percebe aí a força de uma mulher forte, de uma mulher decidida, de uma mulher que realmente sabe muito bem o que quer, e a gente vê todas aquelas características que nós vimos no vídeo passado, né? Rebeca como uma mulher decidida, uma mulher que sabe o que quer, uma mulher que sabe que tem na sua mente aquilo que ela vai fazer, ela demonstra agora. Jacó ficou com medo. O que ela faz? Meu filho, que seja sobre mim a maldição que poderá vir sobre você. Ela sabia o que ela estava fazendo. Ela tinha força para isso. E aí, meu amigo, eu sou obrigado a dizer para você, olha, meu amigo, minha amiga, né? Rebeca é uma mulher poderosa. Não tenha dúvida disso. Ficamos por aqui. Espero que tenha sido esse vídeo algo interessante para você. Um grande abraço. Até a próxima.